E se do nada Jesus resolvesse dar uma passadinha nas igrejas dos dias de hoje? Imagina ele entrando numa daquelas mega igrejas com estrutura de estádio, luzes piscando, fumaça saindo do chão e telões maiores que os do show da Madonna. Será que ele sentaria na primeira fileira, sorriria e aplaudiria o culto? Ou será que largaria o chicote como fez no Templo de Jerusalém e sairia virando mesa, derrubando maquininha de cartão e expulsando o pregador engravatado? O vídeo de hoje é para cutucar, para incomodar mesmo. Porque a pergunta que a gente vai encarar é séria. O que Jesus diria sobre as igrejas de hoje? Então já faz o seguinte, deixa o like, se inscreve aqui no canal Divina Jornada, ativa o sininho e se prepara. Porque o vídeo de hoje pode ser incômodo para alguns, esclarecedor para outros, mas o objetivo é refletirmos sobre a realidade da nossa fé. A imagem que muita gente tem de Jesus é de alguém sempre calmo, sorridente, passivo. Mas quem lê os evangelhos com atenção percebe que, quando o assunto era a hipocrisia religiosa, ele não tinha medo de apontar o dedo e dizer umas verdades que deixavam até fariseu com gastrite. Ele não era inimigo do templo, mas era inimigo do que haviam transformado o templo. A casa de oração virou casa de negócios. A fé virou moeda de troca. E quando Jesus entrou lá e viu aquilo, não pediu reunião com o conselho administrativo da sinagoga. Ele fez um chicote de cordas, entrou no meio da feira religiosa e foi virando mesa, derrubando barraca e mandando todo mundo sair. E disse alto e claro, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Mateus 21, 13. Agora respira fundo e pensa comigo. Se ele entrasse hoje em algumas igrejas, o que encontraria? Cultos coreografados, mais ensaiados que musical da Broadway. Pregadores vendendo água ungida, rosa consagrada, toalhinha milagrosa, Bíblia com couro de javali por R$ 700, culto com ingresso e área reservada para quem paga mais, pregações sobre ativar sua bênção, destravar sua vida financeira, tomar posse da sua vitória, mas nenhuma palavra sobre arrependimento, santidade, renúncia, serviço ou cruz. No lugar da cruz, o trono do ego. No altar, a performance. E o púlpito? Bom, o púlpito virou palanque para pastores que se comportam mais como influenciadores do que como servos de Deus. É claro que a estrutura em si não é pecado. Ter um som bom, um lugar confortável, uma boa iluminação. Isso tudo pode ajudar a comunicar melhor. Mas quando o culto vira show e o púlpito vira palco de celebridade gospel, a coisa desanda. O problema é quando a fé vira produto e o fiel vira cliente. Quando o centro do culto não é mais Deus, mas o carisma do pastor, a decoração do altar ou o tamanho da oferta. Hoje, em muitas igrejas, o sucesso ministerial é medido por números. Quantos seguidores no Instagram, quantas visualizações no TikTok, quantos dízimos arrecadados no mês. Só que Jesus nunca pediu seguidores digitais. Ele pediu discípulos dispostos a carregar a cruz. E olha que ironia. Jesus expulsava cambistas do templo. E hoje tem pastor ensinando a usar Pix durante o louvor. Sim, o problema não é o dinheiro, é a mentalidade. É transformar o altar em balcão. É ensinar que Deus é uma espécie de banco cósmico. Você deposita sua semente de fé e ele te devolve com juros celestiais. E aí entra outra questão crítica, o conteúdo da pregação. Muitas igrejas hoje oferecem uma versão light do evangelho. Um Jesus Nutella que aceita tudo, exige nada e só quer te ver feliz e próspero. Mas o verdadeiro Jesus falava de renúncia, de reino que não é deste mundo, de amar os inimigos, de perdoar 70 vezes 7, de dar a outra face. Se ele ouvisse algumas pregações de hoje, talvez dissesse, esse aí não sou eu não, estão usando meu nome, mas a mensagem é outra. Ele mesmo já tinha avisado, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mateus 7, 21. E o que dizer das igrejas que excluem os feridos, os diferentes, os pecadores públicos? Tem lugar onde, se Jesus aparecesse como apareceu no Novo Testamento,
pobre, com aparência comum, sem glamour, talvez nem deixassem ele entrar. Ou colocariam no fundo, do lado dos visitantes que ninguém cumprimenta. Jesus se sentava com cobradores de impostos, prostitutas, leprosos. Ele tocava em quem ninguém queria tocar. E hoje, tem igreja com área VIP e estacionamento só para parceiros do Ministério Ouro. Imagina ele vendo isso. Imagina Jesus entrando numa igreja dessas, com música alta, LED piscando, telão 4K e uma pregação que parece episódio de reality show. Será que ele ficaria? Ou levantaria e diria: "Vocês estão me chamando, mas esse culto não é para mim." E não pense que essa crítica é generalizada. Não estamos dizendo que toda igreja está perdida. Nada disso. Ainda existem lugares, às vezes pequenos, discretos, fora dos holofotes, onde a palavra é pregada com verdade, onde o povo ora com fé, onde a liderança serve e não se exalta. Essas igrejas existem, e ali, com certeza, Jesus se faria presente. Ele não olha para o tamanho do templo, ele olha para o tamanho da fé. Ele não valoriza luz de LED, mas sim corações quebrantados. O que Jesus quer da igreja, e lembre-se, igreja somos nós, é compromisso com a verdade, com a justiça, com o amor ao próximo. Ele quer uma igreja que cuida do órfão e da viúva, que abraça o excluído, que prega arrependimento com graça, que serve em vez de se exibir. Porque o maior mandamento continua sendo o mesmo: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Talvez o maior pecado das igrejas de hoje não seja a estrutura nem a estética. Seja a falta de amor, a ausência de compaixão, o esquecimento do evangelho da cruz. E se Jesus aparecesse hoje, não seria para buscar templos lindos. Seria para buscar vidas transformadas. E aí, pensa comigo. Se Jesus aparecesse hoje na sua igreja, ele sorriria? O evangelho não mudou. Jesus não mudou. Quem mudou foi a forma como alguns têm usado o nome dele para justificar seus próprios interesses. Então talvez a pergunta certa não seja só o que Jesus diria, mas também o que ele está tentando dizer e a gente não está ouvindo? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Sua igreja está mais parecida com o reino de Deus ou com uma empresa bem-sucedida? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Talvez até com aquele amigo que acha que igreja é só espetáculo. Curte, se inscreve e continua com a gente nessa divina jornada. Porque a verdade pode doer, mas é ela que liberta.